Oração subordinada substantiva. Vamos entender o porquê de ser uma oração, por que é subordinada, por que é substantiva, por que é subjetiva. Então, vamos entender primeiro o conceito de oração. Oração é um conjunto de palavras que exprime um enunciado. Numa oração, há sempre a presença de um verbo. É importante que você permaneça presente. Observe que nós temos dois verbos. Eu tenho aí duas orações. É importante uma oração que você permaneça presente, construindo a segunda oração. Oração subordinada. Dizemos que uma oração é subordinada à outra, porque depende da oração principal para ter sentido. É importante, funciona como a oração principal. Que você permaneça presente. Funciona como uma oração subordinada, porque ela vem completar o sentido da oração principal. Se eu disser apenas é importante, falta um conteúdo, falta entendimento. É importante o quê? Eu preciso de algo mais para dar sentido a essa oração. Que você permaneça presente. Funciona então, é a segunda oração, né? Dentro do período, eu tenho um período composto, eu tenho a primeira oração, eu tenho a segunda oração. Essa segunda oração, ela funciona como uma oração subordinada, tá bom? Oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, ela exerce a função de um substantivo. É importante, lembrando que a primeira oração, que é a oração principal, que você permaneça presente. Oração subordinada substantiva, porque ela exerce a função de substantivo. Eu posso substituir que você permaneça presente pelo pronome isso. Lembrando que isso é uma dica, tá? Sempre quando você quiser saber se a oração ela é substantiva, pegue a oração principal, tire a oração subordinada e coloque o pronome isso. Se der sentido, a oração é substantiva. Ou também eu posso substituir, a sua. O que é importante? É importante a sua presença. Presença é um substantivo. Tá? Então, que você permaneça presente, tudo isso dá uma ideia, lembra um substantivo. Por isso que eu digo que a oração é subordinada substantiva. Porque traz uma ideia de substantivo. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce a função de sujeito. Então, vamos juntar tudo que eu falei, tá? E acrescentar a função de sujeito. Que você permaneça presente. É importante a sua presença. Lembra, sua presença dá uma ideia de substantivo. Mas a sua presença, é importante a sua presença. Quem é o sujeito nessa oração? A sua presença é o sujeito. Logo, a oração é importante que você permaneça presente. Funciona como uma oração subordinada substantiva subjetiva. E é isso, tá? Tem uma dica para você não se confundir. Quando a oração é subjetiva, o verbo da oração principal sempre fica na terceira pessoa do singular e não admite o sujeito ele, tá? É provável. Eu não posso dizer ele é provável. Fica sem sentido, nunca vai dar certo quando a oração, for subjetiva. Vai estar faltando o sujeito aí. Então, nesse exemplo que eu disse, é provável que eu assine. Que eu assine funciona como uma oração subordinada substantiva subjetiva.
é provável a oração principal. Obrigada por acompanhar a aula e um abraço.